Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no meu canal, onde você sabe que todas as quartas-feiras a gente tem um hábito de entrar às 2 horas ao vivo para estar liberando uma palavra para o seu coração. E ao vivo nós entramos sempre pelo Instagram e também pelo Facebook, tá certo? Você que está assistindo agora no YouTube, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações, que eu tenho certeza que esse canal tem muita coisa para agregar e para abençoar a sua vida espiritual. Eu quero compartilhar com vocês um texto que na verdade eu preguei sobre ele esses dias, mas eu quero pensar só um versículo do contexto dele para trazer uma aplicação diferente para a nossa vida nessa tarde. O texto é Êxodo, capítulo 4, verso 4. Êxodo 4, verso 4 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão, pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Eu acabei de ler Êxodo capítulo 4, o verso é o de número 4, onde vai falar sobre aquele episódio que Deus vai dar poder para Moisés. E uma das formas de Deus comprovar que estava com Moisés e mostrando para Moisés que o Deus que havia chamado ele era um Deus de poder, era um Deus de força, era um Deus de autoridade. Deus vai perguntar a Moisés: o que é isso na tua mão? Ele vai dizer: é uma vara. Pega essa vara, joga no chão. Ele joga a vara no chão. Quando ele joga a vara no chão, a vara vira uma cobra. Aí Moisés vai fugir da cobra com medo daquela situação. E Deus vai dizer: agora pega a cobra pela cauda. Moisés pega a cobra pela cauda. Quando ele pega a cobra pela cauda, ela se transforma em vara. E Deus ali continua as lições que ele está dando para Moisés, mostrando poder e autoridade dentro daquela situação, e como ele teria em qualquer situação que Moisés precisasse para libertar Israel das mãos de Faraó. Eu quero pensar, eu quero refletir com vocês só no versículo de número 4 do Êxodo capítulo 4. Eu sei que ele tem todo um contexto, eu já falei com vocês outras vezes nesse contexto, mas eu quero refletir com vocês só no versículo 4, quando a ordem de Deus para Moisés é essa: pega a cobra pela cauda. A direção de Deus para Moisés é uma direção que conflita o raciocínio lógico. A direção de Deus para Moisés é uma direção que mexe com a razão. É uma direção que conflita com a ciência. É óbvio que naquele tempo a ciência não era tão desenvolvida como era hoje. Mas desde os tempos da Mesopotâmia, qualquer ser humano que pudesse lidar com esse animal chamado cobra sabia, pelo raciocínio lógico e humano que era, pela inteligência que possuía, que não pegaria um animal desse pela cauda. O correto era pegar um animal desse pela cabeça. Isso não precisava de evolução científica para que o ser humano entendesse que esse animal não deveria ser pego pela cauda, mas que esse animal deveria ser pego pela cabeça. Pela experiência prática do dia a dia, qualquer ser humano que tentasse pegar um animal desse, que se chama cobra, por uma cauda, poderia sofrer uma picada, porque é um animal flexível, é um animal que tem flexibilidade, pode simplesmente virar a cabeça e picar. Se você segurar somente a cauda de uma cobra e não segurar a sua cabeça, ela vai girar, porque ela tem flexibilidade, e vai te picar, vai te morder, vai colocar veneno em você. Então, desde muito tempo há esse conhecimento que não se pega um animal pela cauda. O correto é pela cabeça, para manipular a cabeça do animal, para que ele não consiga ter flexibilidade para te dar uma picada, para te ferir, para conseguir chegar em você. Só que a ordem de Deus para Moisés aqui, ela vai confrontar o raciocínio lógico. A ordem de Deus para Moisés, ela vai confrontar a razão. Porque a direção de Deus para Moisés é o seguinte: você vai pegar essa cobra pela cauda. Essa é a direção de Deus para ele.
Mas imediatamente o raciocínio lógico pensa: como é que eu vou pegar um animal pela cauda? Tendo em vista que esse animal é uma cobra. E pegando uma cobra pela cauda, eu tenho uma probabilidade de ser picado. Às vezes, Deus vai mandar você tomar certas atitudes, fazer certas coisas, que a sua razão não vai entender. Eu vou repetir isso. Às vezes, Deus vai mandar você tomar certas decisões, que a sua razão não vai conseguir compreender. E a direção de Deus para a sua vida, ela vai confrontar a razão. Vai haver um conflito entre aquilo que Deus mandou você fazer e entre a razão que você possui. Porque a razão vai dizer: não faz, não vai dar certo, você já tentou de outras formas, não é normal essa decisão, isso é loucura, a lógica não corresponde aos fatos. Às vezes Deus vai mandar você tomar certas atitudes que a sua razão vai se sentir confrontada, vai confrontar a voz de Deus com a razão, vai confrontar a voz de Deus com a lógica, vai confrontar a voz de Deus com a ciência, e você vai precisar escolher um caminho, que você não vai ter como ficar com dois caminhos. Você vai precisar decidir: ou você vai ouvir a voz da razão, ou você decide se submeter à voz de Deus. Ou você fica com aquilo que a ciência pode te ensinar, com aquilo que o conhecimento pode te gerar, ou você fica com a experiência de vida, ou você fica com tudo que a vida te ensinou, ou você resolve de uma vez por todas tomar uma atitude louca, por mais que fuja da sua loucura, ouvir a voz de Deus. Deus mandar Moisés pegar uma cobra pela cauda faz com que Moisés conflite o seu raciocínio lógico, faz com que Moisés conflite a sua razão. Não é normal tomar essa decisão. E existem decisões que Deus vai querer que você tome, que vão confrontar a sua experiência, que vão confrontar o seu conhecimento. E até que ponto você vai se prender na ciência do homem e na voz de Deus sobre a sua vida? Até que ponto você vai se prender com a lógica do homem, com a experiência do homem, com a ciência humana, e não vai ouvir a voz de Deus? Ou você decide ouvir a voz de Deus, ou você decide ouvir a experiência da sua consciência. Ou é a sua consciência que determina certos valores que você precisa tomar na vida, ou é a voz de Deus sobre a sua vida? Agora, se você decide ouvir a voz de Deus, saiba que muitas das vezes a direção de Deus sobre a sua vida, ela vai confrontar a lógica. A lógica vai dizer: você não tem como chegar. Você não tem casa, você não tem carro, você não tem família, você não tem isso, você não tem influência. Como é que você vai fazer? Como é que você vai assumir essa responsabilidade? Como é que você vai conquistar esse local? Você não tem dinheiro, você não tem recursos. Só que Deus está falando: pega a cobra pela cauda. E a direção de Deus, ela vem confrontando a sua lógica. E às vezes confronta tanto que a gente pensa: será que isso é de Deus? Porque todos os caminhos estão fechados e eu não encontro possibilidade humana das coisas acontecerem. Eu preciso entender duas coisas. Primeiro, Deus não trabalha de maneira humana. Deus não é homem. Números 23, versículo 23, se não me falha a memória em diante, diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que se arrependa. Né? Deus não é homem para enganar, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele e não faria, falaria ele e não confirmaria. Então ele não é homem, ele não vai agir como os homens. Eu preciso entender isso. Segundo, Deus só vai trabalhar e vai agir diante de situações que para mim são impossíveis. Deus não trabalha no campo físico, Deus trabalha no campo metafísico. Deus não trabalha no campo normal,
Deus trabalha no campo transcendental. Então as ações de Deus sobre a minha vida, elas vão confrontar a maneira como eu vivo e a forma como eu penso. Deus não precisa dos meus recursos para fazer um milagre. Deus não precisa do meu conhecimento para fazer um milagre. Deus não precisa da minha experiência para fazer um milagre. Deus não precisa dos meus relacionamentos para fazer um milagre. Deus não precisa da minha network para me colocar em certos lugares. Quando Ele quer fazer, Ele se movimenta para que as coisas aconteçam. Porque Deus não trabalha com o físico, com a lógica, com a razão. Deus trabalha com o sobrenatural. Então, algumas vezes, aquilo que Ele falar para mim vai ser contrário à minha lógica e vai confrontar aquilo que eu penso. E a dúvida vai tentar me levar para longe do propósito. A dúvida vai tentar me levar para longe da direção de Deus. Eu preciso entender que fé, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que ela é o firme fundamento. Eu não vejo, mas é a confirmação, é a existência daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Pelo fato de crer, ela se torna algo sólido, palpável sobre a minha vida. Eu vou precisar viver com Cristo através da fé. Deus está ensinando para Moisés o que é fé. Em todo momento Deus está trabalhando com Moisés através da fé e está mostrando o poder que Ele tem para a vida de Moisés. Mas você precisa ter fé. E a razão vai confrontar a sua fé. A razão vai dizer para você: cara, isso é loucura. Você está louco tomar uma atitude dessa. E você pode perceber que todos os homens que cresceram nessa vida e conquistaram coisas grandes com Deus e de Deus nessa vida, é porque confrontaram a sua razão. A maioria desses homens que tiveram grandes conquistas nessa vida e nesse mundo foram homens que receberam o não das pessoas, foram homens que trabalharam sem recursos, foram homens que não tinham probabilidade alguma de dar certo e as coisas fluíram porque ele usou a fé. Porque ele aprendeu a crer e a não ser dominado pela razão e pela lógica. Veja bem, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa ignorante, eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa imbecil, eu não estou dizendo que você não tem que usar a experiência e o conhecimento, não estou dizendo nada disso. Deus usa o conhecimento dos homens e a sabedoria quando Ele tem um propósito diferente. A questão em si é que muitas das vezes as ações de Deus sobre a minha vida, elas vão confrontar a experiência que eu tenho de vida, a lógica, a razão. É o que Deus está dizendo para Moisés: pega essa cobra pela cauda. Há um conhecimento implícito aqui na mente de Moisés em saber que pegando o animal pela cauda há uma probabilidade de ser picado. Então a direção de Deus para Moisés confronta essa lógica. A direção de Deus para Moisés confronta esse raciocínio, essa razão que ele possui. E algumas vezes a direção de Deus para a minha vida, ela vai confrontar essa razão. Eu preciso me submeter à sua voz. O medo, ele vai tentar te estagnar. O medo vai tentar tentar fazer de você uma pessoa incrédula. O medo vai tentar paralisar a sua fé. Porque a dúvida ao mesmo tempo, ela vai dizer para você: não pega pela cauda não, você sabe que vai dar ruim, é uma cobra. Só que você só vai saber o que vai acontecer quando você decidir pegar pela cauda. Você só vai saber o que vai acontecer quando você decidir obedecer. É óbvio que a razão aqui vai dizer para Moisés, a inteligência vai dizer para Moisés: pegando uma cobra pela cauda, você vai ser picado. Tanto é que quando a vara se transforma em cobra, o que Moisés faz? Ele foge. O que Moisés foge? Porque ele possui inteligência, conhecimento, lógica, razão. Ele sabe que se ele ficar diante de um animal como esse, ele vai ser picado. Ele viu a vara ser transformada em cobra. Então ele vai fugir. Só que Deus vai dar uma direção: pega agora essa cobra pela cauda.
É loucura o que Deus fala, mas tem que obedecer. A decisão é minha, se eu decido obedecer ou não. E Moisés só vai saber o que vai acontecer nessa situação se ele decide pegar um animal pela cauda. Talvez você parou para ver esse vídeo agora, está aí ouvindo essa palavra, e o medo está paralisando você, a ponto de você não conseguir tomar certas decisões na sua vida, porque ele está paralisando a tua alma. E você está precisando saber o que vai acontecer para tomar atitude. Só que Deus não vai fazer para depois você colocar a mão na cobra pela cauda, não. As coisas de Deus são ao contrário. Você pega na cauda que ela vira vara. Por isso que Deus disse para Moisés lá na frente: por que clamas a mim, Moisés? Diga o povo de Israel que marche. Porque é fácil você louvar a Deus e clamar a Deus depois que o mar se abriu. É fácil você marchar diante de situações quando o mar já se abriu. É fácil você caminhar quando o mar já está aberto. Só que Deus está dizendo ao contrário para Moisés: diga ao povo de Israel que marche. É uma outra resposta contra a lógica. Como é que você vai marchar diante de uma situação que está travada na tua vida? Não tem sentido. O mar está fechado, não tem como eu atravessar o mar andando. Há uma quantidade gigantesca com Moisés. Muitos homens, israelitas, hebreus, homens, mulheres, crianças, idosos. Como é que esse povo vai navegar o mar vermelho inteiro? Só que Deus não mandou navegar, Deus não mandou nadar. Deus disse: diga ao povo de Israel que marche. Só que Moisés está clamando para o mar se abrir, porque Moisés quer que o mar se abra para depois o povo marchar. Só que Deus está falando: não, Moisés, eu estou te ensinando o que é fé. Você vai marchar primeiro, que vai abrir depois. Então marcha, que na medida que você marcha, o mar se abre. Na medida que você toma a decisão, as coisas vão fluindo. Na medida que você age, você vai ver o milagre acontecer. Na medida que você pega a cobra pela cauda, você vai ver o processo de transformação dela em vara. Tá dando para entender isso aqui ou não? Eu estou dizendo o seguinte, que você só vai saber o que vai acontecer quando você decidir obedecer. Obedeça. Ah, mas o que vai acontecer? Obedece. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Deus não está perguntando se você sabe que vai dar certo ou não. Deus está querendo que você obedeça. Ah, mas muita gente deu errado. Deu errado para elas. Para você, há uma outra direção de Deus. Obedece. Obedece. Fica debaixo da obediência. Ah, mas eu já vi gente pegando cobra pela cauda e a cobra picou e até matou o cara. Você viu isso na vida deles, mas na sua vida é diferente. Porque o que Deus tem para você é diferente. E você está debaixo de uma obediência. E é através dessa obediência que você vai ver coisas acontecerem na sua vida. Até porque o que vai transformar a cobra em vara não é você pegar pela cauda. Ué, pastor, mas está no texto, quando Moisés pegou a cobra pela cauda, ela virou vara. Não, o que transforma a cobra em vara não é Moisés pegar pela cauda. O que transforma a cobra em vara é Moisés obedecer à voz de Deus. Que já teve muita gente que tentou pegar um animal desse pela cauda e se arrebentou, se feriu, se machucou. Por que Moisés aqui, ele não é ferido por essa cobra? Porque está debaixo de obediência. Então o que transforma um animal em vara não é pegar pela cauda, é obedecer. Porque não é só a pegada que Moisés tem que ter que faz o milagre acontecer. É ele tomar a direção certa, ele obedecer à voz de Deus, é ele se submeter àquilo que Deus tem para fazer. Aí, amigo, se Deus dá a direção, pode todo mundo falar que dá errado. Pode todo mundo dizer que você vai ser picado. Pode todo mundo dizer que você vai ser ferido. Pode todo mundo dizer que você vai se arrebentar. Pode tentar te queimar. Pode tentar escandalizar o teu nome. Pode tentar manchar você. Meu amigo, podem criar, situações para tentar te atacar. Mas se você está caminhando debaixo de uma obediência,
as cobras se transformam em vara. Existem coisas que você só vai observar quando você decidir obedecer. Enquanto você ficar no campo da dúvida, questionando e vivendo esse tempo de questionamento, você não vai experimentar o milagre. Você precisa decidir obedecer à voz de Deus, para que você experimente o sobrenatural. Existem pessoas que estão sofrendo com ansiedade por situações que ainda nem aconteceram e ficam, meu Deus, será que vai? Será que vai? Será que dá certo? E nesse será, ele se afunda, ela se frustra, ele se fere. Por quê? Porque Deus não quer que você viva pelo campo da dúvida ou pelo campo da ansiedade. Deus quer que você se submeta à vontade dele, à palavra dele, à direção dele. Qual foi a direção que ele te deu? A direção é essa. Pega pela cauda. Só obedece. Que você só vai ver acontecer quando obedecer. Agora você não vai ver nada. Você não está em obediência ainda. Então não adianta ficar calculando. Nem adianta ficar usando a tua lógica para dizer, vai chegar dessa forma, Deus vai abrir, vai tocar em fulano, a porta vai se abrir, fulano vai vir, vai pedir perdão. Nem adianta usar a tua razão, que a razão não está em jogo aqui. Você precisa se submeter à voz de Deus. Porque você só vai saber o que vai acontecer quando decide obedecer. Quando ele obedece, que ele pega o animal pela cauda, o texto diz que a cobra se transforma novamente em vara. Eu vou repetir, a cobra se transforma em vara. O que está transformando aqui essa cobra em vara? Primeiro a vara que vira cobra, depois a cobra que vira vara. O que está fazendo essa cobra se transformar novamente em vara? Deus. Só que antes de Deus tem uma senha que Deus deu para Moisés. E qual era a senha? Obediência. A obediência transforma a cobra em vara. Então tem coisas que o seu argumento não vai transformar essa cobra. Tem coisas que parar para bater boca não vai mudar a vida da cobra. Tem coisas que parar para discutir com as cobras não vão mudar a sua vida. Não adianta você ficar debatendo, não adianta você ficar tentando resolver da tua forma, não adianta, porque o que transforma as cobras é a obediência. Eu preciso levar uma vida de obediência para que eu experimente o milagre de Deus sobre a minha vida. Quer ver Deus transformar a cobra em vara? Então obedeça. Porque se você não obedecer, você não vai estar submetido à vontade que o próprio Deus estabeleceu sobre a sua vida. Não é o fato de Moisés simplesmente pegar na cauda, é o fato de Moisés obedecer, porque Deus disse para pegar na cauda. A questão é fazer as coisas no tempo certo, na hora certa, submetida à vontade de Deus, à vontade do Pai. Porque a obediência transforma, a obediência liberta, a obediência cura, a obediência restaura corações, a obediência renova. A obediência te leva à eternidade, porque todo aquele que for fiel até o fim, obediência, herdará a coroa da salvação, herdará a coroa da vida eterna, tem galardão. Obediência traz bênção, obediência traz restauração, obediência traz nova vida, obediência traz transformação. Por isso que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Uma vida em obediência traz a bênção de Deus sobre você. A obediência tem o poder de transformar situações amargas em doce. A obediência tem o poder de transformar portas fechadas em milagres sobre a sua vida. A obediência tem o poder de transformar uma pequena botija de azeite em vasos cheios, muitos vasos cheios, com milagres, com manifestações do poder de Deus sobre a sua vida. Tudo isso gerado pela obediência.
Então o coração desse homem é duro. Mas se você se submeter à vontade de Deus, Deus tem o poder de transformar. Você tentando resolver na lábia, você não resolve nada. Grita com o filho, grita com a esposa, grita com o marido, e não muda nada. Mas se submete à vontade de Deus. Se submete à direção de Deus para a tua vida. Tu vai ver o poder que Ele tem de transformar essa situação. Moisés estava fugindo da cobra. Ele estava fugindo da cobra porque ele sabia o que uma cobra poderia fazer. Está no texto. Quando a vara vira cobra, ele começa a fugir. Ele fica com medo daquela situação. Porque a situação é preocupante. É um animal que tem poder de picá-lo. É um animal que tem o poder de feri-lo. Então ele foge da cobra. Moisés estava fugindo daquilo que lhe causava medo. Porque ninguém foge se não tiver medo. Se eu não tenho medo, eu não fujo, eu enfrento. Se eu não tenho medo, eu não recuo. Eu confronto. Só que o texto diz que Moisés estava fugindo da cobra. Se ele foge é porque há uma palavra dentro dele chamada medo. E é o medo que faz ele fugir. Só que Deus queria mostrar para Moisés que ele tinha o controle de toda aquela situação. Inclusive das coisas que estavam gerando na vida dele medo. Moisés está fugindo de coisas que Deus quer mostrar para ele que ele tem um controle. Porque o medo faz isso. O medo faz você fugir. O medo faz você se distanciar. O medo faz você entrar dentro de casa e dizer: não quero ver ninguém, quero sumir da vida. O medo faz você perder o controle. O medo gera desespero, ansiedade, inquietação. O medo faz você se sentir desesperado diante de uma circunstância. O medo está te levando a um descontrole emocional, espiritual, material, financeiro. Você está fugindo. Está fugindo de gente, está fugindo do trabalho, está fugindo da vida, não quer ver ninguém. Está fugindo. Por quê? Por causa do medo que está dominando você e está manipulando as suas emoções. Aí Deus está dizendo: pega essa cobra pela cauda. Não é para fugir, Moisés. Segura pela cauda. Porque eu vou mostrar para você que aquilo que você foge, aquilo que você tem medo, eu tenho controle sobre todas as coisas. Eu termino essa palavra dizendo isso para você de forma simples, mas objetiva. Deus tem o controle sobre tudo aquilo que te provoca medo. Fugir das cobras não vão trazer cura para você. Fugir da situação que te causa dor e sofrimento não vai cicatrizar a tua ferida. Você precisa procurar em Deus força para confrontar aquilo que te faz fugir. Porque Deus tem o poder de mostrar para você que você tem o controle. Então não fuja das cobras, você tem um domínio sobre elas. Não fuja do medo, Deus te deu domínio sobre ele. Por isso que lá nos evangelhos a Bíblia diz que o Senhor me deu poder e autoridade sobre serpentes, sobre escorpiões. Eu não tenho que ter medo à picada, eu não tenho que ter medo, aos ataques do inimigo. Por quê? Porque Deus tem o controle. E eu me submeto à vontade dele, porque ele quer me ensinar que ele é poderoso para me dar forças, para conseguir dominar as situações que tentam me prender, que tentam me atrofiar, que tentam manipular a minha mente. Porque todos os dias as cobras se levantam para me atacar. Todos os dias as cobras se levantam para me ferir. E as minhas atitudes continuam sendo sempre as mesmas: fugir das cobras. Só que quanto mais eu fujo, mais eu me machuco, mais eu ando ferido. E você percebeu que até agora fugir não resolve o teu problema. Porque os problemas estão se repetindo. Os problemas estão continuando. Você vive sempre a mesma história. Você dorme hoje e acorda amanhã com o mesmo problema. Porque você precisa confrontar. Confrontar as cobras que querem te devorar. Confrontar as cobras que querem te ferir.
confrontar as situações que tentam todo o tempo gerar medo sobre você. E Deus quer mostrar para você que Ele tem o controle. E você, submetido à vontade dele, tem o poder de dominar o medo. Então você não tem que fugir da cobra, Moisés. Segura pela cauda. Você tem o domínio sobre ela. Você tem poder sobre ela. Você tem autoridade sobre ela. Segura pela cauda, você tem um domínio. Para de fugir. Para de deixar o medo dizer para você que ela vai te picar, que vai te matar, que vai te destruir, que é um animal perigoso. Para de ter medo e deixar esse medo atrofiar sua chamada. Por causa desse medo você não canta, por causa desse medo você não prega, por causa desse medo você não está vivendo uma vida sentimental, por causa desse medo você não está querendo namorar ninguém, por causa desse medo você não está querendo mais ter amizade, você está frustrada, está ferida, decepcionada. Por causa desse medo você não quer se relacionar com as pessoas. Por causa desse medo você fica com um monte de gatilho na tua vida, que quando certas coisas acontecem você se arma. Por causa desse medo você está dando palavras de dor para alguém. Por causa desse medo você está ferindo gente que não merece. Por causa desse medo você está confrontando pessoas que não mereciam. Por causa do medo, que possuem certos gatilhos que estão sendo acionados na sua vida sempre que essas situações aparecem à tona, porque você nunca foi curada. E eu te explico por que você nunca foi curado. Porque você passa a vida inteira fugindo das cobras, e Deus não quer que você fuja das cobras. Deus quer te dar autoridade para dominar elas, para pegá-las pela cauda e dizer para você: você tem um controle, você tem um domínio. Não são as cobras que dominam você, é você que domina as cobras. Não é depressão que manipula você, é você que tem autoridade sobre a depressão. Não são as doenças psicossomáticas que dominam o seu corpo, é você que tem o domínio sobre as enfermidades. Por quê? Porque Cristo me deu a autoridade na cruz. Quando levou na cruz as enfermidades, as doenças. Ah, pastor, mas aí a vida está aí cheio de problemas, cheio de doença, estamos passando por tudo isso. Estamos passando por tudo isso porque Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas eu não vou deixar com que a pressão das cobras, com que a pressão do medo venha tirar de mim a fé de um Deus que cura, de um Deus que salva, de um Deus que liberta, de um Deus que muda a história, de um Deus que dá a última palavra. Você entende que eu não posso deixar com que a cobra manipule a minha vida, manipule a minha mente a ponto de eu descrer de um Deus que tem o controle sobre tudo? Porque não é cobra que domina a minha vida, é a autoridade que está sobre mim que domina as cobras. Você não pode deixar esse problema manipular você há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, carregando essa dor na tua alma, você com trauma na tua vida, e você não consegue viver, você não consegue caminhar, e vive a vida inteira fugindo. Só que Deus está te dando uma direção hoje: pare de fugir das cobras. Pare de fugir daquilo que te provoca medo. Pare de fugir daquilo que te fere. Por quê? Porque eu não quero que você fique com a ferida aberta, eu quero curar você. Eu quero salvar você. Eu quero mudar a tua história. Eu quero cicatrizar o teu espírito, as suas emoções, os traumas que você viveu lá atrás, e mostrar para você que você tem um controle, você tem um domínio. Você está fugindo daquilo que você tem poder. Você está fugindo daquilo que você tem controle. Você está fugindo daquilo que eu te dei autoridade para ter. Então não fuja. Confronte as cobras. Porque a mesma vara que virou cobra, Deus tem o poder de fazer essa cobra se transformar novamente em vara.